vamos lá. Se chegasse, por exemplo, hoje um índio que nunca viu uma câmera fotográfica, não sabe o que é a fotografia, é algo totalmente novo para esse índio, e perguntasse para você o que é a fotografia, para vocês, o que vocês diriam hoje? O que é a fotografia para o índio? Como vocês poderiam mostrar para o índio o que é a fotografia, sendo que ele nunca viu, ele não entende o que é a fotografia, não sabe nada. É algo totalmente novo para ele. Como vocês poderiam definir hoje a fotografia? Alguém chuta, alguém fala alguma coisa? Reprodução da imagem dele. Reprodução da imagem dele. E se ele, de repente, ele ficar com medo daquilo que te mostrou, que você mostrou pra ele, sei lá, e ele tentar te matar porque você roubou a alma dele, sei lá. Aí é complexo. Já ficou difícil. Você já entende que a fotografia já não é mais só uma foto? Não é só uma... O que é a fotografia? Tá? A fotografia ela é uma forma de linguagem. Okay? Ela é uma forma de comunicação. Com a fotografia você se comunica com outros meios, com outras pessoas. Assim como a escrita, assim como o braille, assim como... Eu vou até escrever para ficar mais detalhado sobre isso tudo. Mas é interessante que vocês entendam que a fotografia é uma forma de comunicar. E toda vez que vocês pegarem a câmera, seja o celular, seja enfim, uma câmera, um objeto que tira uma foto, você tem que entender o que vocês querem mostrar com aquela fotografia. Alguma coisa você quer comunicar. Essa que é a realidade. Você tira uma foto sua, uma selfie, na praia, você quer comunicar para alguém que você está de férias. De repente, até no seu subconsciente, você está comunicando sem perceber. Entendeu? Então, é legal você entender que a fotografia é uma forma de comunicação. E dentre as formas de comunicação, existem várias, na fotografia também não é diferente. Então, quando a gente fala aqui de fotografia, aqui a gente tem luz e escrita. Ok? Por exemplo, quando a gente estuda biologia, você também consegue separar a palavra, né? Biologia. Quando você estuda astrologia, astrologia. E assim por diante. A fotografia também é a mesma coisa. É fotografia. Grafia vem de escrita. Então, como a gente precisa de uma caneta para escrever, na fotografia a gente precisa de um equipamento para escrever com a luz. Então a fotografia, de um modo geral, ela é escrever com a luz, ou a luz escrita. Literalmente é a luz escrita. Mais pra frente eu vou trazer uns vídeos bem legais, de como tem vários artistas fenomenais que eles são capazes de escrever coisas incríveis com a luz. É algo assim, tipo, nossa, como que alguém pode... Pois não, professor? O fotógrafo se tornou um poeta da escrita fotográfica? Isso, né? Sim, sim. E tem grandes poetas. Né? Com certeza. Arte, né? Com certeza. E mais pra frente eu posso até pegar uma colinha, eu acho que tá por aqui. Aqui, por exemplo, é uma escrita de uma luz. Consegue perceber que tem vários carros passando ali? E depois a gente vai entender como que é capaz de a gente fazer isso. De novo. Forma de comunicação. Ok. A natural, a posicionada, a climática, entre outras, tá? Não termina por aqui. Mas é legal a gente entender que a gente tem um controle da luz, em alguns casos, em outros não. Não você controlar a luz por si só. Aí você precisa usar os recursos da câmera fotográfica para conseguir controlar essa luz. Uma luz artificial é uma luz que você controla. É uma luz que você usa, por exemplo, um fotômetro para você medir a luz, tá? Depois a gente vai falar sobre medição de luz. É um flash. A gente tem LEDs, holofotes, enfim, tem N formas de você criar uma luz
artificial, você pode fazer um espaço como esse virar dia, virar noite, virar frio, quente, calor, enfim. A forma natural, a luz natural, seria mais a luz do dia, a luz do sol, que você não tem tanto controle sobre essa luz. Na verdade, você não tem controle nenhum sobre a luz própria do sol, né? Quem somos nós para controlar a luz do sol? A gente só aceita e tá tudo certo. No máximo, o Marco sai para outro dia, se não der no dia que a gente quer. Mas é a luz do dia, é a luz da noite, então é uma luz mais natural, uma luz mais ambiente. Ah, a luz que a gente tem hoje que é uma luz natural? Não, por quê? A gente tem a lâmpada, né? Então a gente não tem uma luz natural, que é uma luz artificial. E a gente tem a luz posicionada, que é uma luz que a gente trabalha junto com a luz artificial, certo? Você posiciona a luz de acordo com a sua necessidade, o seu desejo, ou até mesmo o desejo do seu cliente. Por exemplo, eu faço fotos de moda e às vezes o cliente me pede um tipo de fotografia. Fala, eu quero uma fotografia com a luz que a gente chama de luz Rembrandt, que é uma luz que faz um triângulo aqui na bochecha da modelo. E como que a gente consegue chegar nessa luz? Colocando um flash em 90 graus para fazer uma sombra, isso a gente vai detalhar mais na frente. Mas são luzes posicionadas. Luz de recorte é uma luz que você põe um flash atrás de você, entendeu? Para dar aquele recorte, aquele brilho. A luz climática, que ela está muito interligada à luz natural, que depende do tempo do dia, se está mais quente, mais calor. E isso você pode também alterar balanceando o balanço de branco da câmera, que mais na frente a gente vai entender sobre o balanço de câmera. Então ficou bem definido aqui a questão das luzes, que a gente pode trabalhar com luz artificial ou com luz natural, e existe também uma técnica chamada 5 Daylight, que é a forma que você usa as duas formas de luz. Você trabalha com a luz natural e a luz artificial. Esse tipo de fotografia, por exemplo, você pode usar essa técnica fazendo fotos de pôr do sol. Acredito que todo mundo já tentou fazer uma foto contra o sol de alguém e aquela pessoa vira uma silhueta, certo? Então o que acontece? Ali você não está tendo um controle total da luz. E como o telefone celular é automático, ele vai fazer um balanço ali daquelas luzes e vai te dar o que para ele é a exposição correta. É quando a gente põe um flash e ilumina aquela pessoa que está em silhueta. Então a gente tem a luz artificial do dia, o pôr do sol lindo, e a modelo, ou seja lá o que for, totalmente exposta com o flash, com a luz artificial, com o LED. Estão conseguindo entender a ideia? Que a gente pode fazer o sincronismo, literalmente sincronismo, entre a luz do dia e a luz artificial que a gente tem à nossa disposição. E aí a gente posiciona e trabalha com o clima. Toda a fotografia ela é toda recíproca. Vocês vão entender que tudo está ligado, tudo está muito conectado um ao outro. Então a gente abre mão de um para ter uma outra ocasião. Dá para entender isso que eu estou querendo dizer? Vai ficar muito mais fácil quando a gente começar a falar sobre os pilares da fotografia. Vamos ver aqui. Legal, então entendemos que a fotografia é uma escrita e a gente escreve com a luz artificial ou com uma luz natural. Ou com as duas, certo? Legal. Então, vamos falar um pouco sobre a comunicação, sobre a linguagem. Tá? Deixa eu vir aqui na minha colinha. Por exemplo, uma forma de comunicação da fotografia é a publicidade. Mais uma. Artística. Científica. Eventos. Moda. Quem chuta mais alguma aí? Jornalística. Boa. Jornalística. O que mais? Social. Documental. Você entende que como a fotografia ela começa a abrir horizontes? Por exemplo, eu quero me tornar um fotógrafo porque eu quero ser um policial. E eu quero atuar com fotografia, como policial, sendo fotógrafo. A faculdade de fotografia demora, são 2 anos e meio só de curso. Então é muito mais fácil você concluir, de repente tentar um concurso público que você precisa ter pelo menos um ensino superior. Então é um atalho para você se tornar um policial. E se você já gosta de fotografia, você pode ser um policial fotógrafo. A sua arma não vai ser um fuzil, vai ser uma câmera. Certo?
E a gente tem a publicidade o tempo todo, o tempo inteiro a gente está vendo fotografia em outdoor, em panfletos, no Instagram, o tempo inteiro. E a fotografia, às vezes a gente nem percebe que aquela propaganda que está ali é uma fotografia. É fácil ser percebido, mas é uma fotografia publicitária. Legal? A fotografia artística, que eu posso até qualificar esse tipo de foto como uma foto artística. E depois, quando eu trouxer um outro vídeo para vocês derem uma olhada, vão ver o quão magnífico, tem artistas assim, extraordinários que fazem uma fotografia que eu fico de queixo caído. Científica, esse aqui é muito usado, por exemplo, pela própria polícia. Depois de um crime, eles vão lá e fazem fotos do ambiente e tal para servir como prova e perícia, etc. Eventos, né, que é o que a gente mais faz, casamento, 15 anos e em geral. Moda, o tempo todo também. Jornalística, contando os fatos, né? E o legal da fotografia jornalística é que ela não pode, teoricamente, ela não deveria permitir, né, pelas éticas jornalísticas. Alguém aqui fez jornalismo? Não? Não? Ninguém? Eu ainda fiz um período, mas mudei. Então, pela ética jornalística, você não pode fazer manipulação de imagem, você não pode alterar a realidade, você tem que botar os fatos como realmente ela acontece. Diferente de uma foto artística, que você pode tirar uma árvore, colocar um boi, você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode fazer o que você quiser com um casamento, porque ali é arte, é livre. Dentro do jornalismo não pode. Isso, teoricamente, seria antiético. Aqui também muitos se comunicam. Eles entram, eles conversam entre eles. Por exemplo... também é um pouco artística também, né? Oi? Gestante também é um pouco Exatamente. Já é um pouco, já é bastante artístico. Tem vários trabalhos maravilhosos. Policial, ele conversa com o científico. O evento, eles trabalham com o social. O jornalista também. Perfeito. O evento com o social. O documentário também hoje está muito forte dentro de eventos. Né? Hoje, cada vez mais as pessoas estão querendo parar para fotografar e quer que você fique fotografando a festa como ela está acontecendo. Então isso é meio jornalístico, é meio documentário. Então o fotógrafo está ali no casamento e a gente praticamente implora para o pessoal parar, vamos fazer foto. E a noiva, não quero. Eu quero curtir a festa. Aí você tem que jogar no psicológico da noiva, olha só. Você depois não vai ter foto com o seu álbum, com a sua mãe, com o seu avô, enfim, com a sua família. Faz só o padrão para a gente ter um álbum e depois você fica livre. Ah, tá bom, então a gente faz. É isso, acontece muito isso, muito. O último casamento que eu fiz, até o Vitor estava comigo, a noiva não queria fotografar nada. Ela me contratou para fazer o making-off e quando eu cheguei lá estava pronta e não queria fazer nada de olhos, maquiagem, já subiu no prédio lá, que ela formou no prédio, e queria fazer as fotos lá em cima, enfim. Mas a gente tem que ficar meio que implorando. Então você vê que o trabalho jornalístico, a fotografia jornalística, a fotografia social também está na fotografia de eventos. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês não... Eu falo rápido também, é verdade. Às vezes eu fico ouvindo os meus áudios e digo, caraca, eu tô correndo pra quê, gente? Então vocês podem pedir para repetir, tá? Eu até tento, mas depois eu vou esquecendo e em luz, tá? Porque a gente quase nunca observa sombras, tá? Nesses outros, né, também. Oi? Nas luzes, né? Isso, nas luzes. Sombras e luzes rebatidas, tá? Sombras, tá bom de entender? Sombra é muito, mas muito importante na fotografia, porque um ser humano sem sombra não existe. O tempo todo a gente tem uma sombra. Em algum lugar ela tá, mas ela tá. Você entendeu? A sombra atrapalha na fotografia. E às vezes ajuda. Ajuda. Eu gosto muito de fotografia um pouco mais sombria, não no termo ruim da coisa, mas que tenha bastante sombra, entendeu? Por exemplo, a gente tem um grande hábito, principalmente quando a gente está iniciando a fotografia, de querer iluminar tudo. Você põe um flash na câmera, põe lá em 1/1, depois você vai entender o que é, e explode luz para tudo quanto é lugar. E aí fica aquela nuvem de luz assim, na foto, tudo branco. Depois, cada vez mais você vai diminuindo isso. Se eu mostrar fotos para vocês, tipo, quando eu comecei a fotografar e as fotos que eu tenho hoje, vocês vão vendo que cada vez menos eu tenho luz e cada vez mais eu tenho sombra. E o resultado é outro, é totalmente diferente. Porque no nosso dia a dia, a gente está vendo luz e sombra. Então por que a gente vai tirar a sombra? Entendeu?
E essa luz rebatida é o quê? A luz rebatida é quando a gente, por exemplo, estiver fazendo uma foto no sol. Eu tenho um rebatedor, eu posso usar o rebatedor para iluminar você. Quando você costa para o sol, o rebatedor vem e tal. Posso usar o rebatedor no flash dentro do estúdio. Enfim, a própria parede, se eu quiser fotografar aqui, eu posso jogar meu flash para trás para rebater e essa luz vir em um tamanho maior e ela ficar difusa para vocês, entendeu? E depois a gente vai entender o que é difusa também. Posso apagar aqui, gente? Todo mundo já copiou? Foi? Ainda bem que eu sou fotógrafo. O outro é super. Você apaga do vídeo, Vitor? É exposto, é. Então vai. Bom, a gente já entendeu que a fotografia é uma escrita e é uma forma de comunicação, certo? Legal. Só que a gente escreve com a imagem, né? E como que funciona essa escrita? Existe esse brinquedinho aqui, que ele é conhecido como fotômetro. Assim como a gente divide a palavra fotografia, a gente divide a palavra fotômetro. E aí a gente tem essa ferramenta que ela literalmente ela mede a luz. Ok? Quando a gente compra, por exemplo, um multímetro, não sei se você sabe o que é isso, mas ele mede a potência da luz, da energia, não é isso? Você põe na pilha. Né? Se você comprar como que se chama aquele negócio de obra, né? Trena. Aquilo ali é uma forma de medição de espaço, né? Enfim, régua, e a gente tem o fotômetro. Ele literalmente mede a luz. E ele mede baseado em quê? O sensor da câmera, ele foi criado para copiar mais ou menos o que a gente enxerga, certo? E segundo os especialistas e estudiosos, a gente enxerga 16% na tonalidade de cinza. Vocês já ouviram falar diversas vezes naquele filme 50 Tons de Cinza? É baseado nisso. A gente tem tons de cinza. A gente tem uma faixa, deixa eu botar aqui, uma linha, onde aqui no meio é 18%, certo? E para cá ele vai aumentando e para cá vai diminuindo. Aqui chega a 0, que é totalmente preto, tá? E aqui chega no 100, que é totalmente branco. Isso se você fizer dentro de um estúdio onde você tem total controle da luz, você consegue perceber. Por exemplo, se eu usar uma câmera fotográfica com flash e der um disparo com uma carga, uma potência do flash muito pequena, tal qual eu não consiga atingir o meu fundo lá com a luz, chega lá 0 de luz, 0, ele fica totalmente preto. E é assim que a gente consegue fazer um fundo infinito branco se tornar preto. Não deixando a luz chegar lá. Tá conseguindo entender? E se a gente explodir luz no fundo, ele fica totalmente branco. Inclusive o preto, tá? O fundo preto é possível fazer ele ficar branco. É só você dar uma descarga muito grande de luz, que aquele fundo preto vai se tornar branco. Parece macumba, né? Mas não. É assim que funciona. É luz mesmo. É luz, exatamente. Mas se vocês colocarem um olho aqui dentro, vocês vão ver que aqui embaixo, no cantinho, no finalzinho da tela, se apagar, você dá um toquezinho aqui no roteador para aparecer de novo. Segura que é pesado. Todo mundo consegue ver? Que aqui tem um 0, um mais e um menos. Sim. Todos veem? Tá conseguindo ver? Se não estiver conseguindo ver, acredita. Existe uma régua dessa aqui dentro. E tem um monte de chinês lá fazendo cálculos para vocês. Quando você aponta a câmera para uma determinada luz, baseado no cinza 18%, ele vai te dizer, olha só, essa foto ela está subexposta ou ela está superexposta. O que é subexposto, antes de falar sobre isso aqui, né? É algo muito claro. A foto bem exposta, eu faço isso agora, eu posso fazer agora também, né? Por que não? Joga o flash antigo. Deixa eu vou fazer 3 fotos aqui para mostrar para vocês na prática, tá? 3. Isso que eu estou fazendo aqui agora, mexendo assim, você está vendo? Eu estou exatamente zerando o fotômetro. Eu estou acreditando naquela reguinha que ela vai me dar uma exposição certa. Eu vou explicar para vocês. Agora eu vou escurecer a foto.
Legal. E agora eu vou clarear a foto. Legal, ó. Fui ao extremo para vocês entenderem. Eu só fiz exatamente 3 fotos. E eu consegui os 3 objetivos que eu queria. Ó. Aqui ela está subexposta. Ela está muito clara. Ok? A próxima foto, ela está escura. Então ela está subexposta. E aqui ela está com a fotometria correta. Com 18%. Ela está com o 18%. Isso aí, com os 18%. Que é a exposição certa. Eu medi olhando aqui dentro o meu pontinho, eu fiz ele chegar no 0. Vocês estão conseguindo entender, gente? Tá ficando alguma dúvida? Tá dando pra entender? Tá ficando bem explicadinho? Tá com dúvida? Mais ou menos? Qual é o botão da câmera que tem o fotômetro? Qual é o... Não, o fotômetro não é um botão, é uma regrinha que está sempre ali dentro. Sim, mas como é que controla ela? Isso, aí a gente vai aprender nos 3 pilares. Para a gente chegar lá. Isso, exatamente. Para a gente conseguir controlar essa regrinha, a gente usa o ISO, o diafragma e o obturador. Mas antes de a gente chegar lá, como que a gente controla, a gente precisa entender o que é essa régua. Então eu vou voltar e tentar explicar de repente de uma forma mais clara, tá? Esse cara aqui é o pontinho lá da minha câmera. Eu apontei a câmera para a televisão e ele vai me mostrar, ele vem para cá, olha só. Ele veio para cá, então ele disse, olha, tem muita luz aí. Se você fizer o clique agora, com esse ponto aqui, a sua foto vai ficar muito clara. É isso que o fotômetro está me dizendo, entendeu? Não vou olhar para ele. Eu tirei a foto. Agora você tem que deixar no manual. A partir de hoje... É automático nunca mais. Entendeu? Então, o pontinho lá do fotômetro, se ele estiver para cima, ele está me informando que tem muita foto. Então, você vai clicar errado se você quiser. Porque vai sair a foto ruim, vai sair subexposta. Ela está por sinal demais. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a luz. Como que a gente vai tirar a luz, a gente vai entender daqui a pouco. E se estiver para baixo, é porque está escuro. Então, ele está falando, olha, me dá a luz aí porque vai ficar escuro. Aí você tem que vir trazendo ele para o meio. Chegou no meio, você teoricamente vai ter a foto certa. É possível que ele erre um pouquinho, porque a câmera também não é um deus, né? Tipo assim, olha, eu acho que aqui tá certo. Mas pode ser que... Você, né? É quase isso. Na verdade, aqui eu diria que até um pouco menos nós. Ela acerta 89%. E os outros 10%... Mas é você que manipula isso aí? Sim, total. Porque aí você pode também querer um pouco mais. Exatamente. Claro, você vai. Exatamente. Isso acontece muito. Tá... Eu faço muita foto aqui, ó, em -1, -2, porque eu quero um pouco mais escura por causa do lance da sombra, como eu falei. Isso é a foto ruim, errada? Não. Primeiro que a gente precisa entender que a fotografia, ela não é... questão de edição também, melhor foto mais Não entendi, escura. desculpa. Para edição de foto, para editar. Para editar. É melhor para editar uma foto mais escura do que... Então, tem um seguinte fator. Quem trabalha com Nikon, você trabalhar com a exposição mais baixa, é melhor para você recuperar caso você erre, buscar as sombras. E quem trabalha com Canon, a Canon ela tem um alcance dinâmico maior nos claros. Então você recupera com mais facilidade escurecendo a foto na pós-edição, entendeu? De repente, às vezes a gente não tem tempo. Você está com a câmera na mão, você não está esperando. Tô conversando, tô até tomando um refrigerante aqui com o meu parceiro de trabalho, e aí acontece algo inusitado, de repente eu corto o copo aqui, fiz o clique. A foto saiu horrível. Mas eu peguei e eu não tenho mais chance de fazer outra foto daquela. Então, se eu tiver, no meu caso, que é Nikon, se eu tiver com a exposição subexposta, eu tenho mais facilidade de recuperar. E eu posso até mostrar também isso mais na frente, o quanto a câmera, na posição, você consegue recuperar uma foto se tiver uma foto escura. Você trabalha com Canon, né? Canon. Então é melhor você errar para cima. Errar para o claro que você recupera com mais facilidade. Mas também não muito claro. Não pode ter... Porque se você perder informação, já era. Entendeu? Você tem que ter um mínimo de informação, tanto para o preto quanto para o claro. Só que o preto ainda não tem mais vantagem nisso, porque o preto tem informação. Só que ela, tipo assim, tá ali e ninguém tá vendo. E o branco já explodiu a informação, você não tem como você ver mais. Mas a Canon, ela recupera muito mais o claro. Ficou claro aqui agora? Deu para entender? Então, medir a fotometria é sobre isso aí.
Exatamente. Essa aqui é a fotometria. Gente, hoje, como é a primeira aula, para vocês entenderem um pouco do que a gente vai tratar, eu estou fazendo um pouco de um resumo de tudo, tá? Depois, eu posso pegar a próxima aula e trabalhar em cima de fotometria direto, porque tem muita coisa para a gente trabalhar em cima de fotometria. Por exemplo, eu não vou falar hoje, mas não sei se vocês já viram, mas você... Eita, que quadrado é esse, gente? Existe também 3 tipos de fotometria, que é a fotometria pontual, a fotometria ponderada e a matricial. Isso a gente vai entender um pouco melhor mais na frente para vocês não ficarem confusos. Mas só para vocês verem que tem muita coisa aqui dentro desse assunto que a gente tem que abordar ainda. Eu vou até fazer uma brincadeirinha mais dinâmica com vocês aqui agora. Ó. Não tem nada a ver com a aula, mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá? Digamos que isso aqui somos nós, né? Cada um aqui, ó. Magrinho. Tá? Gostei do magrinho. E isso aqui é a nossa vida, ó. Aquele quadrinho de vida, certo? Legal. Então, a gente está aqui, ó. O que significa isso? Eu trabalho, eu estudo. E eu tenho meus dias de folga. Vou botar aqui, tá? E aí você está levando a sua vida aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado você não trabalha, melhora um pouquinho. Aí domingo mais ainda. Depois segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? Essa é a brincadeira da dinâmica. Ok, legal. Aí o que aconteceu agora? Vocês resolveram aprender fotografia. O que vai acontecer? Piorou. Porque a dinâmica de vocês aqui, ó, tava legal. Vocês estão acostumados com isso aqui. Entendeu? Aí agora vocês desceram muito, porque agora o que você estaria fazendo em casa agora, assim, se você puder compartilhar com a gente? Assistindo televisão, comendo. Eu provavelmente estou no computador. Você entendeu? Eu estaria no computador também. De Photoshop. De Photoshop, boa. Pastor. Olha, eu estava lendo o livro lá. Tá o quê? Lendo. Pastor tá dormindo aí, tá? Você entende como é que piorou a situação? A gente poderia estar em casa agora fazendo o que quiser da vida. E a gente está aqui. Literalmente piorou, não piorou? A gente está buscando a melhora, mas piorou. Então, depois que vocês aprenderem bastante, aí melhorou muito. Onde eu quero chegar? Que tudo que melhora, antes de melhorar, piora. Então, o grande problema é que as pessoas desistem quando chegam aqui, ó. Terça-feira que vem eu não vou para aula, porque não vou para aula. Tá bom demais ficar em casa, então eu não vou para aula. Então você não vai melhorar no conhecimento, você não vai melhorar no seu trabalho, no seu conteúdo mais pra frente. Entendeu? Quer compartilhar com a gente? Então, tá bom. Mas vocês conseguiram entender essa dinâmica, essa brincadeirinha que eu fiz aqui? Saindo um pouquinho do deixa eu ver que hora nós temos. Eu brincando que eu falei assim, a gente tá aprendendo, os maridos foram comer pizza. Eu falei, a gente perdeu uma pizza. Tá vendo? Exatamente. Piorou e muito pra vocês. Mas vai melhorar. Sobre o obturador. O que é o obturador? É essa cortininha aqui, ó. Vocês vão ver levantar e abrir e fechar, viu? Abriu e fechou. Nós vamos... Nem é bom estar fazendo isso com a câmera sem a lente, mas ela é isso. Deixa eu ver se essa aqui é... Não, essa aqui é outra. Peraí. Deixa eu substituir. Já que é pra gastar, vamos gastar mais barato. Beleza? Todo mundo conseguiu ver? Tem uma cortina ali e ela abre e fecha. Vou diminuir um pouco a velocidade aqui. Ó. Percebeu? Então, o que é o obturador? É essa cortina. Essa cortina, literalmente é uma cortina. Ela abre e fecha. Quem tem cortina em casa? Ou já teve? Acredito que todo mundo, né? Então, quando você tem uma cortina na sua janela, se você abre a cortina, o que acontece? Entra a luz. Fácil, né? Se você fecha a cortina, o que acontece? Legal. Muito fácil de entender. Vocês já aprenderam o que é o obturador. Só que ainda não. Vamos lá, deixa eu fazer um... vou ter que usar o lado de cá. Legal. Agora sim. Como que eu controlo a quantidade de luz que eu quero com a velocidade do obturador? E a consequência a gente vai trabalhar daqui a pouco. Minha letra é maravilhosa. Velocidade do obturador. Quando eu aumento a velocidade, estou aumentando aqui a velocidade. Depois, na aula mais prática de câmera, eu vou ensinar onde que aumenta, onde que diminui isso tudo, tá? Aumentei. Ó, presta atenção o quão rápido a cortina vai, ó.
Perceberam? Eu estou aqui em 3.000 milésimos de segundo. Ele pegou 1 segundo e fracionou em 3.000 milésimos e é a velocidade que eu tenho dessa cortina. E aí, eu vou baixar essa velocidade. Essa mais rápida aí é para tirar foto do movimento? Ou só também só para luz mesmo? Para luz sempre. Sempre que você precisa controlar a quantidade de luz que entra e a quantidade de luz que você não quer que entre, você vai usar um dos três pilares. Os 3 pilares controlam... Temos que ser juntos, né? Sim, sempre tem que ter um que tem que compensar o outro. Ó, eu vou até colocar aqui, vou dar para vocês. Aqui tem o diafragma e o ISO. Legal. Obturador. No caso, a velocidade que eu estou falando é referente à foto em movimento. Sim. Luz e luz, tá? Todos eles aqui eu controlo luz, o quanto de luz eu quero que entre na foto e o quanto de luz eu quero que não entre na foto. Vou fazer mais uma coisinha aqui para ficar de mais fácil entendimento. Isso aqui, digamos que esse aqui é o desenho de uma câmera, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer algo parecido com a câmera aqui. Legal. Aqui é a lente. Beleza. Aqui atrás eu tenho o sensor da câmera. Aqui na frente do sensor eu tenho a cortina. E aqui na frente eu tenho o diafragma que é na lente. Então aqui, ó, sensor. Esse aqui é o diafragma. Não, o obturador, que é a cortina mesmo. Obturador. E esse aqui é o diafragma. Ok? Então, o sensor e a cortina estão na câmera. O diafragma fica na lente. O ISO está onde? O ISO é a sensibilidade do sensor. A gente vai chegar lá. Primeiro eu estou aqui no obturador, tá? Para a gente não pular a etapa. Então, legal. Aqui vocês têm exatamente uma simulação da velocidade do obturador. Eu vou fazer uma foto aqui mais lenta para vocês perceberem de novo. Ó. Rápida. Certo? Vou baixar um pouquinho a velocidade. Vou deixar aqui em 1/125. E agora eu vou fazer isso aqui. Olha que legal. Ó. 1 segundo. Ó. Abriu. Fechou. Viu? E ainda vou fazer melhor ainda. Vou fazer aqui e deixar 10 segundos. Ó. Daqui a pouco ela fecha. Seria do tripé, né? Sim. Que não balançaria pra Fechou, viu? ficar. Ela ficou 10 segundos captando luz. Vocês perceberam o tempo? Uhum. Acho que eu poderia ter deixado a câmera para vocês verem aqui, né? Abriu e fechado, não sei que é mentira. Vou deixar 4 segundos em menos tempo. Ó, abriu, ó. Abriu, 4 segundos. Fechou. Nesse tempo aí ela Tá. captou a Você luz que conseguiu ela ver? precisava. Exatamente. E olha como que ficou minha foto, ó. Minhas fotos. Tipo, não tem foto aqui, só tem. Né? Tudo claro. Tudo super exposto aqui. Porque entrou muita luz e não era o que eu precisava para esse ambiente. A gente tem uma luz consideravelmente boa. Conseguiu pegar que o obturador ele controla a quantidade de luz que entra e o tempo. Como que você controla essa luz? Com o tempo. E é normal de repente usar isso aí em algum momento? Sim, o tempo inteiro. Ah não, 10 segundos é mais É mais rápido. para esse tipo de foto aqui, por exemplo, que a gente já até viu. Ó. Mais artístico, né? É. Essa foto aqui, por exemplo, provavelmente o cara usou uns 20, 30 segundos de captura. Ele deixou a câmera parada no tripé, certo? E apertou o clique, o botão do obturador, que esse botão aqui também se chama obturador. Até confunde um pouco, mas é o botão do clique, pra gente não confundir. Apertou lá o botão do clique e deixou rolando. Aquela que eu postei no grupo, eu deixei 10. 10 segundos? Pra pegar as luzes lá do morro. Show de bola. Olha aqui, alguns exemplos. Aqui a foto está... Congelar ou Isso, essa é a consequência. Você congela ou borra a foto. Então você pode pensar o seguinte, ó, eu quero ter uma foto borrada. Então você vai trabalhar com o obturador lento, com a velocidade lenta. Porque você quer borrar, de alguma forma. Você quer fazer uma foto de alguém dançando. Eu juro que eu tinha um monte de foto para mostrar para vocês, mas o meu HD não reconheceu aqui. Mas na próxima aula a gente mostra. Então, legal. Aqui, ó, 1/500, tá vendo? Uma pessoa correndo. Congelou. Congelou. 1/250 também congelou. Tá tranquilo. 1/125
manteve congelado também. 1/160 já está começando a borrar. Ó, tá vendo? Consegue perceber aqui a simulação? 1/8, olha 1/2. Não dá pra ver a pessoa. Percebeu? Então se eu fizer uma foto de repente com alguém mexendo aqui a mão assim, em velocidade lenta, a mão vai ficar um rastro aqui. Então para congelar eu teria que usar uma velocidade alta o suficiente que tivesse para congelar. Ah, e tem uma regra, qual a velocidade que congela tudo? Não é assim que funciona, depende do que você quer congelar. Eu no casamento, por exemplo, uso muito 1/70 com essa lente aqui, 24-70. Então, os 60-70 que eu tenho garantia de que eu vou congelar as pessoas. Quando elas estão dançando, na pista de dança, aí eu aumento um pouco a velocidade. Porque provavelmente vai dar um movimento de borrão. Se eu quiser passar esse movimento de borrão, eu mantenho. Tá legal? Eu não entendi esse 1/, esse 1/ quer dizer o quê? Ah, tá. Boa pergunta. Boa observação. Gente, pergunta. O que é esse é 1/? É o seguinte, ó. Vou voltar aqui para 1. Pra gente entender na prática. 1 significa 1 segundo. Se eu aumentar para 1.5, o que a câmera está me dizendo? Que ele pegou 1 segundo e fracionou em 5 partes. E essa é a velocidade. É matemática. Não sei se vocês gostam de matemática ou não, mas fotografia é matemática pura. Tipo, é muita matemática. Você não tem noção do quanto é matemática. Se vocês quiserem aprender depois fotografia de estúdio, se preparem. Se quiser trazer até calculadora, que funciona. É muita matemática. Então, esse 1/ alguma coisa significa que é 1 segundo fracionado pelo número seguinte. Aqui a gente tem 500 milésimos de um segundo. Entendeu? A gente tem aqui sempre em cima. Na própria máquina. Isso, você põe exatamente aqui na câmera. Você tem aqui em cima. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui em cima mexendo? 2, 4, 5. Vou pegar mais pertinho aqui. Você já conhece, né? Ou não? Ó, 1500. O que não é capaz de congelar com 8 mil milésimos de segundo? Acho que nada. É uma flecha. Congelou. Entendeu? Então, depende do que você quer congelar para você definir a velocidade. Você quer congelar um pingo d'água? Quer congelar uma flecha? Não vou saber te dizer agora exatamente, mas depende da velocidade da flecha. Se a flecha sair devagar, se o cara puxar com força, é outra velocidade, entendeu? Então não é uma regra, você tem que entender como funciona. E aí aplicar na hora de fazer a fotografia. Tá? Legal. Então a gente vai para o diafragma agora. O diafragma, eu trouxe essa lente aqui. Essa aqui é a lente da Canon. Não sei se vocês vão conseguir ver. Consegue ver que tem um buracão aqui dentro? E aí dá para me ver do outro lado? Eu estou vendo vocês de cabeça para baixo. Não sei se vocês me veem também. De cabeça para baixo. Depois eu posso explicar por que isso acontece também. Mas o diafragma, ele é exatamente essa rodinha aqui, ó. Legal? Eu tinha uma outra lente que era mecânica, essa aqui eu não conseguia abrir e fechar. Mas tinha uma que eu abria e fechava mecanicamente com a mão e todo mundo conseguia ver ela abrindo e fechando. Mas acreditem, é assim que funciona. Ela abre e fecha, como está aqui. Legal? E aí é muito simples de entender essa parte também. Como que funciona? Quanto mais aberto tiver, mais luz entra. Beleza? Quanto mais fechado, menos luz. Digamos que a janela não tem cortina, mas ela é toda de madeira, ela é totalmente fechada. Então se você fechar a janela, entra pouca luz, certo? Se você abrir a janela, entra muita luz. É assim que funciona. Manual, tudo é manual. Não existe mais nada automático aqui com a gente não, agora é tudo manual. Manual, automático não existe mais pra gente. Só quando a gente chegar lá no flash, que aí tem uma função muito legal no automático que a gente realmente usa muito. Mas é lá no flash, na câmera a gente vai deixar sempre manual. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o diafragma que controla a luz. Lembra que os três controlam a luz? Sempre. A quantidade de luz que entra. Você quer ver alguma coisa? Não, parece meu flasheado também. Ah, tá. Vai fazer isso aqui? Então, essa sua lente aí, ela é uma lente que ela fecha o diafragma quando a gente usa o zoom. Então você vai conseguir ver. E isso, na verdade, a gente até considera que é uma lente escura. Desculpa te falar, mas não é uma lente muito boa. Porque quando você usa o diafragma... Está tudo sempre escuro. Exatamente. Quando você usa o zoom, você fecha o diafragma.
essa lente aqui ela mantém o diafragma aberto. 2.8. 2.8, isso. Mas em compensação também enfim. Então a gente tem o seguinte, o diafragma é uma rodinha, certo? Que fica na lente e quando ela está aberta entra luz. Quando ela fecha, entra pouca luz. Beleza? Como é que é o nome? Ana Carolina. Tá tudo bem? Tá conseguindo entender? Por favor, me interrompam, se não tiver de verdade. Eu volto e se a gente não tiver tempo para falar tudo, a gente continua na próxima aula. Como que a gente controla a luz com o diafragma? Abrindo ou fechando, tá? Vou botar aqui, abrindo ou fechando. Vocês escrevem melhor no caderno de vocês aí, por favor. Abrindo ou fechando. O diafragma. Onde que a gente controla isso? Agora eu preciso da lente. A gente controla... No meu caso, que é Nikon, eu controlo por essa rodinha seletora aqui, ó. Que aí eu rodo ela e eu modifico aqui, ó. F11, F13, F16, F19, ok? Só esse F aqui dá uma aula de um mês pra gente falar sobre ele. Mas esquece um pouco esse F. Só entende que abriu, entra luz. Fechou, entra pouca luz, tá? A única coisa que vocês precisam entender sobre esse F agora é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, tem aqui, ó. Perfeito isso aqui, maravilhoso. Eu vou mandar esse aqui para vocês no grupo também, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Ó, F1.4, eu tenho a rodinha do diafragma toda aberta. Então eu tenho muita luz. Então eu vou fechando, ó, F2, F2.8, F4, F5.6. Esses são os Fs que a gente acabou de ver aqui. E F22, F32, eu quase não tenho a rodinha seletora aberta. Então entra pouca luz, ok? Até 22. Deu pra pegar? A minha também, até 22. Então lá atrás agora está desfocado. Nunca mais embaçou, só desfocou. É o que é embaçado? Um vidro de um carro. Se você fechar o carro com 4 pessoas dentro do carro e não tiver um ar-condicionado, o vidro fica embaçado. Aquilo ali é embaçado. Não, ali não está desfocado, está embaçado. Se você passar um pano, você resolve. Então vamos lá. Se eu quero fazer essa foto, tudo bem. Eu vou desfocar o fundo. Eu quero focar, por exemplo, num casal se beijando e toda a plateia lá, todo mundo que está assistindo não quer foco. Aí eu vou abrir o diafragma. Eu quero focar só na aliança. Pô, perfeito. Faz um zoom na aliança e foca só na aliança e a mão vai ficar desfocada. Acho que a máquina faz isso. Aí nesse caso não é a máquina, é a lente. Quem dá esse recurso pra gente é a lente. Por isso que algumas lentes são muito caras e outras são mais baratas, por conta disso. Essa lente que eu tenho aqui, por uma pena assim, tipo, de me doer o coração, ela tá quebrada. E essa lente aqui é uma lente 1.4. Lente 1.4 é muito cara. É muito caro. E ela tá quebrada. Eu tive que compartilhar isso com vocês, é minha tristeza. Eu tô querendo 8 mil. 8 mil? É o que? Smart? Não, é a 2470 2.8 da Canon. Não, você encontra muito barato. Você tá procurando. Não tô achando. 8 mil? Não tô achando. Não. As lentes da Nikon são mais caras, essa minha está mais barata do que isso aí. A minha tá 7 mil. Eu tô achando esse preço. Eu vou te ajudar então a comprar mais barato. Fica tranquilo. Ajuda. Se você tem esse dinheiro para gastar, eu quero que eu possa de a minha. Não tem, por isso que eu não comprei. Então vamos lá. O diafragma. Tá ficando claro, gente? Por favor, me ajudem. Sério, de verdade, pergunta, tá ficando claro? Foi no desenho da câmera que você colocou o diafragma, depois aqui é só lente. Esse aqui é o finalzinho da lente, tá? Não vou confundir, falando da lente. Esse aqui é o diafragma. É exatamente uma rodinha que fica aqui dentro. E nesse caso, dessa daqui, ela fica por aqui assim. No caso, isso tudo aí é na lente. Tudo o quê? Não, só o diafragma. Sobre o diafragma, sim, O obturador é aquela janelinha na máquina. O diafragma tá aqui. Uhum. Aqui tá o sensor e o obturador. Tá. Pegou? O diafragma fora da lente. Quer dizer a velocidade. E o sensor, a velocidade, depois a gente vai capitular. O ISO, eu acho que dá até falar sobre o ISO hoje, que é muito fácil de entender. E é bem prático. Muito fácil mesmo. Então vamos lá. Beleza. Aí se eu quero focar, ter um plano, focar o plano em tudo, se eu fizer uma foto agora com a minha câmera aqui da Sara, em 2.8, eu não vou ter foco lá no pastor. Ele vai ficar desfocado. Se eu quiser focar ele, eu preciso fechar o diafragma. Eu tenho que ter isso na cabeça, entendeu?
Depois isso vai vir muito natural. É um pouco difícil de assimilar agora, mas depois fica muito natural. Eu tenho que fechar o diafragma para ter foco lá. Mas, tudo bem. Para fechar lá o pastor, eu vou chutar que eu preciso de repente aqui de um diafragma de F11 ou F16. E as condições de luz aqui não são das melhores para isso. Por quê? Eu vou ter um diafragma muito fechado, vai ter pouca luz entrando. Então eu tenho que compensar essa pouca luz que está entrando em um outro lugar. Esse F quer dizer foco, né? Não, esse F significa F-stops. Que depois a gente vai trabalhar sobre ele. Não, pode perguntar, professor, fala sério. Esse F aqui é uma conta matemática, que você tem noção, tem pi aqui, de um para o outro, aqui, ó. De F4 para chegar em F2, de F2 para F8. Tem. Mas não precisa aprender isso para fotografar, tá? Essa é o lado bom da coisa. Não precisa aprender, mas tem um número pi ali, tá? É louco isso. Eu fugi de matemática. A gente precisa só da matemática para fazer o cálculo de quanto que vai cobrar o serviço. É isso aí. É quase isso mesmo. Mas vamos lá. Então, digamos que eu preciso usar o F11. Então, se eu fizer uma foto em F11 agora aqui, eu não vou ter luz. E aí é onde entra a reciprocidade da fotografia. A gente usa o tempo inteiro a reciprocidade. O que isso significa? Se eu preciso fazer uma foto de um determinado... como é que eu posso explicar melhor? Eu quero fazer uma foto com o plano focal em tudo, com a profundidade de campo aqui longa. Eu quero ter foco em todo mundo aqui. Eu preciso fechar o diafragma. Se eu fecho o diafragma, eu perco luz. Então eu tenho que compensar essa luz que eu perdi. E eu compenso ou com o ISO ou com o obturador. Entendeu? Eu tenho 3 pilares que conversam entre eles ali. Pegando emprestado. Ó, me presta um pouco de luz aqui porque eu vou ter que fechar aqui. Entendeu? É reciprocidade. Se um tiver de mal com o outro, a foto não funciona. Tem que trabalhar bem o tempo inteiro. Pegou, pastor? Então, aqui, por exemplo, é uma tabela perfeita para isso. Para eu conseguir ter a foto baseada no fotômetro 0, que a gente já falou sobre isso, tabela, então, vou mandar no grupo. Para eu conseguir ter uma foto, só para você ter noção, o quanto que um conversa com o outro. Eu preciso ter uma foto bem exposta no fotômetro 0, tá? Baseando nesse cálculo do fotômetro 0, que essa tabela funciona. Se eu usar o diafragma 1.4, eu tenho que usar a minha velocidade do obturador lá em 1/1000 e com ISO 50. Você pode ver que aqui eu estou no meu ISO mínimo. Eu não posso baixar mais do que isso aqui. Depois vocês vão ver sobre isso. Eu não posso baixar mais sobre. Aqui tem a tabela do ISO. Então aqui eu estou no mínimo do ISO. Eu não consigo mais ter menos ISO aqui. Então eu preciso compensar a quantidade de luz que entrou na velocidade. Eu aumento a velocidade porque está entrando muita luz. E como eu abri muito o diafragma, eu preciso fechar bem o obturador, a velocidade do obturador. Então pode ver que eu estou usando 1/1000. É 1000 milésimos de um segundo para conseguir trazer a foto para o 0. Deu para entender, gente, ou não? Deu? Ana Carolina? Deu para entender? Deu, pastor? Tá ficando claro ou não? Deu. Deu dele não. Não deu não. Vai ficar mais claro conforme a gente vai andando, mas vou repetir. Eu preciso ter os dois conversando para conseguir entregar o 0. Vamos ver aqui, olha só. Deixa eu tentar fazer um exemplo para ficar mais fácil. Vou chutar um número, tá? Esse número aqui não tem nada a ver com fotografia, nada a ver com os números que a gente está passando ali, mas só para a gente entender na matemática como que funciona. Eu tenho R$10, o pastor tem 100, né? Porque o pastor é pastor. E o Vitor, coitado, tem R$5 só. Só ouvi verdade. Acertou. Legal? Beleza. E a minha foto correta, ela tem que estar em 115. Eu fiquei muito no cantinho aqui, não, né? Ela tem que estar em 115, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? 10, 110, 115. A matemática assim está funcionando ainda. Aí o que acontece? Por algum motivo, o pastor precisou gastar esses R$50. Aí ele vai tirar aqui os 50, os 100 e vai ficar com 50. Certo? 50. Mas aí, se eu for tirar os 50 daqui, eu vou ter uma foto errada, porque eu preciso ter 50. Então o pastor fala assim, pô, Vitor, me presta aí. Aí Vitor, não tem não, mas eu vou pegar. E ele prestou. 55 aqui. Entendeu? Então eu tenho 55 mais 50 mais 10. Eu tenho 115. É basicamente isso. Se eu tirar a luz de um lugar, eu preciso compensar no outro. Entendeu agora? Ficou mais claro agora? Ficou bacana? Legal? Funcionou? Fico feliz por isso. Então, se a gente tira a luz do diafragma, precisa devolver
no obturador ou precisa devolver no ISO. Como é que controla O diafragma? o ISO? O ISO a gente vai falar dele agora, ele é bem rápido, dá pra falar. É 9h40, vai dar pra falar. 10 minutos a gente termina. O ISO, ele tá aqui, né, no sensor, ó. Que significa sensibilidade. Ok? Letra maravilhosa. Não funciona comigo tirar foto e levar para casa, né? A gente tem mania de fazer isso, tirar foto do quadro e levar para casa, não vai funcionar não, tem que copiar, senão vai dar ruim. Você não vai entender o que está escrito. Beleza. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. A consequência o quê? Ruído? É, isso aí. E esse exemplo está aqui, ó, embaixo, ó. Se a gente usa o ISO baixo, deixa todo mundo copiar para todo mundo acompanhar, senão a gente, enquanto isso eu vou... controle aí. Oi? No controle do ISO pode-se colocar acessibilidade ou só ISO mesmo? Pode colocar sensibilidade. Pode colocar sensibilidade ISO. Funciona. Oi, gente. Então vamos lá. O ISO é bem fácil de identificar ele, porque normalmente ele está escrito na câmera ISO. Então é bem fácil. Na minha está escrito aqui em cima, ISO. Então como que eu controlo? Eu seguro o botão do ISO aqui e aumento ou diminuo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, 400, 600, 1800, 2000, 4000 e aí vai. E isso aqui também depende de câmera para câmera. Quanto mais caro for a câmera, melhor é o número de ISO. Então a minha câmera chega a 8000 de ISO. Tem câmera Isso que já chega... é a câmera mesmo, né? Tá dentro da Isso, câmera. isso é a câmera, exatamente. A minha câmera tem um máximo de 8000. Aqui no exemplo, por exemplo, tem 25.600. Eu não chego nesse aqui nunca. Eu tô aqui, ó. Essas dentro aqui é um sensor que é o sensor cropado, tá? E o de fora é o sensor full frame. Isso aí. Full frame. Que é o melhor. Então, como eu tenho o sensor, é exatamente o quadradinho lá do ISO, sabe? O sensor mesmo, o próprio sensor lá atrás. Se tivesse uma câmera desmontada, ficaria fácil explicar. É uma plaquinha que fica lá atrás colada, fica antes do obturador, lembra? Quando o obturador levanta, deixa eu botar no modo pub aqui pra gente levantar. Ó, levantei, agora tá todo mundo olhando pro sensor. Vou fechar. Vocês estão vendo agora o obturador de novo. Mas quando ela abre a cortina, ela mostra o sensor. Então, esse sensor aqui Uma telinha. é uma telinha, exatamente. Então, o sensor cropado é um sensor menor, o sensor full frame é um sensor maior. Então, é igual uma janela. Se é uma janela pequena, entra pouca luz. Se é uma janela grande, entra muita luz. O ISO é a sensibilidade do sensor. E ele varia. Na maioria das câmeras vai de 100, tá? Algumas chega a 50. A sua chega a 50? 100, né? A minha chega a 50. Mas a maioria é de 100. Então, você vai de 100 até... A maioria também chega a 8.000, 6.400. Poucas vão além disso. Então, quanto maior é esse número, mais sensível fica o sensor. E se ele está sensível, ele recebe muita luz com facilidade. É fácil de entender. O cara, quando é muito sensível, qualquer coisinha machuca. Entendeu? É isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Por que você olhou para Diogo? Hã? Por que você olhou para Diogo? Pode ser. Agora eu tô casca grossa. Tá. Então tá bom. É sensível. É muito fácil entender o ISO. Está sensível para entrar luz. Só isso. Não tem muito o que explicar. Está sensível para entrar luz. O diafragma é o inverso, né? Quanto o número é pequeno, a rodinha lá é grande, o número é grande, a roda é pequena, então isso confunde. Mais na frente vocês vão encontrar muito essa confusão. Isso confunde. Mas é o único que confunde, os outros é muito mais fácil. Vou recapitular para a gente encerrar. Assim, é rápido de pegar também. É fácil, fica muito... Com o tempo vocês vão ter basicamente na cabeça, entendeu? Você chega num lugar e fala, aqui eu vou usar X, X, X e vou colocar. Então se você errar, você vai errar um pontinho para mais ou para menos. E tem um fotômetro para te usar também, então não fica difícil. A consequência do ISO é ruído. Olha quão ruim fica a foto. Fica cheio de ruidinho, sabe? Ruído, literalmente ruído mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui para mostrar. Tenho aqui, ó. Olha essa daqui. Aqui eu estou com o ISO 100, né? Aqui eu tenho o ISO 6400. Olha isso. Porque o que acontece? Quando você aumenta o ISO, você está falando para a câmera, olha só, eu tenho uma condição de luz aqui ruim. Eu preciso de luz.
e aí o ISO vai compensar de alguma forma. Esse cara aqui eu posso dizer até que é o banco. É o banco lá da brincadeira do dinheiro. Ele não tem dinheiro, porque ele está lá no 0, está lá no 50, ele tem R$50 só. Mas ele precisa te dar alguma coisa, então ele pega emprestado. E quando ele pega emprestado, ele fica devendo. A consequência dele é ficar devendo. E a pessoa que deve muito está vivendo em ruídos. Ó, isso é novo, hein? Isso agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Filosófico aí. Né? A pessoa está vivendo aí. Tem alguém vendo ruído aí? Não precisa falar não. Mas tudo bem. Então é isso. A gente tem o ruído com um número muito alto de ISO. Então, qual é o conselho que a gente precisa dar quando vai fotografar? Trabalha sempre com o ISO baixo. Então, o ISO é o último a ser mexido nos 3 pilares, certo? Primeiro eu vou ver a quantidade de luz que eu tenho. Se eu preciso modificar alguma coisa, eu vou lá no obturador ou no diafragma e depois eu venho para o ISO. Se o diafragma e o obturador não resolver o meu problema, aí eu vou pedir auxílio para o ISO. Mas o ISO é o último a pedir ajuda, porque ele vai te entregar uma foto cada vez mais ruim, cada vez com menos qualidade, com ruído, tá? E aí depende muito de câmera para câmera. Eu, por exemplo, eu não gosto de passar de 4.000 de ISO na minha câmera, apesar dela ir até 8, mas eu não gosto de passar de 4.000, porque já começa a aparecer os ruídos. Até 4.000 eu estou sorrindo à toa. Mas aí, para quem então se coloca 8, 10, 16... Quando não tem jeito, se você não tem solução, aí você usa o perder a recurso. A solução, no caso, é o quê? Qual seria? Não tem luz nenhuma, ou tem luz Aí você pode usar um flash, aí você pode usar uma luz artificial, entendeu? Ah, isso aí é quando você não tem... Quando você não tem recurso. É isso que a gente precisa entender também sobre o flash. A gente vai trabalhar sobre o flash depois. O flash ele tem que vir para compensar uma luz, para preencher a luz, entendeu? Ele não é a fonte de luz principal. Pelo menos não na maioria dos casos. Obviamente que tem exceções. Mas na maioria dos casos o flash, para quem trabalha com festa, com evento, o flash é para você fotografar, iluminar o primeiro plano e trazer uma luz de preenchimento. Eu estou entrando em flash, nem era para entrar, mas depois a gente vai falar sobre flash. Voltando para o ISO, não sobe muito o ISO se for possível. Só se não for possível, tá? Você que fotografa à noite, né, na igreja, é tenso. Ainda mais lá que tem mania de baixar muita luz, não se preocupe com o preto na luz. Eu até já falei isso diversas vezes para várias pessoas. O importante da fotografia é quem você está fotografando está iluminado, entendeu? Se a gente apagar a luz aqui agora e essa luz aqui estiver em cima da Tamires, Vai dar uma boa foto. vai iluminar só ela ali, certo? E vocês vão ficar no escuro. Mas se o que eu quero mostrar é ela, Então tá. então tudo bem, entendeu? É isso. Agora se eu quiser mostrar todo mundo, eu vou ter que fazer uns pauzinhos aí para conseguir resolver o problema. Ok? Então, gente, só para recapitular, para a gente ir embora. O que é o obturador? Todos eles mexem na luz, tá? Isso. Eu até vou modificar isso aqui que eu botei mais ou menos. Não, mas depois entendeu. Deu, né? Deu. Todos eles modificam a luz, tá? Todos eles. Como que controla a luz? Esse aqui está muito mais em relação a Obturador, velocidade. obturador de velocidade, o diafragma. Abrindo e fechando a janelinha. Lendo fica fácil, né? Você vai copiar, você não vai entender nada, chega em casa, deixa essa foto aí. Eu sempre penso. Tem memória nessa. Esse cara aqui é o ISO é o nosso inimigo da fotografia. Não tentaram crescer muito com ele. Trabalharam A média baixo. de ISO normalmente é o quê? Nada na fotografia tem uma média, infelizmente. Depende do que você vai fazer. Se você vai fotografar de dia, onde tem luz do dia, o ISO, lá no mínimo, 50, 100, se tivesse como colocar negativo seria bom, mas não tem. Porque você tem muita luz, tem luz do dia. Então, aí, na verdade, você tem até luz demais. Aí você precisa aumentar a velocidade para você conseguir trazer a luz para baixo. E em alguns casos, fechar o diafragma, se você for fotografar meio-dia. Só aumentar a velocidade, às vezes não resolve o problema, tem que baixar o diafragma. Entendeu? Então, acontece. Com o recurso que eu tenho, que é uma lente clara e é uma câmera full frame, eu basicamente fotografo no ISO 1250, 1600, é o que eu mais uso. Às vezes eu vou para 2000 e quase nunca eu vou em 4000, mas a média é 1250, 1000 e fica nessa faixa. Tudo certinho? É contigo você também lá? Oi? Luz artificial, usando flash, essas coisas? Sim, mesmo usando luz artificial.
existe um certo mito, né, de quando você usa o flash, você tem que usar o ISO baixo. Não. Usa o ISO alto. Não tem problema de usar o ISO alto. Porque quando você usa o ISO alto, você está ganhando luz ambiente. E aí você faz o seguinte, ao invés de você usar o flash muito forte, você usa o flash bem devagar, bem baixo. Eu estou falando devagar e baixo que não é o termo que a gente usa para o flash, tá? Também não é potência, é velocidade da luz. Mas, só para ficar um pouco mais claro agora, usa uma potência baixa, potência fraquinha, para você iluminar, dá um tapinha de luz. Eu falo dá um tapinha. Dá um tapinha de luz na pessoa que está fotografando e o resto de luz é a luz ambiente. Então usa ISO alto, mesmo com... Aí você fala assim, você acabou de falar que não pode usar ISO alto. É outra situação, é ambiente noturno. A gente precisa usar o ISO, não tem jeito. Tá? Então, o obturador é a cortina que abre e fecha e tem a ver com a velocidade. Muito rápido, velocidade borra, congela, devagar, velocidade borra. Tá? Muito simples de entender. Beleza, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer alguma pergunta qualquer um, menos o Diogo, porque o Diogo não estava aqui nessa hora, então ele não tem direito a pergunta não. Mas eu entendi. Outro aqui é diafragma, é abrindo e fechando, quanto mais aberto, mais luz, quanto mais fechado, menos luz, quanto mais aberto, desfoca, quanto mais fechado, foca. Foca em tudo, né? Profundidade de campo, porque não é questão de você vai abrir, tipo, abrir e vai ter desfoque em tudo, não. Alguma coisa vai estar focada, mas atrás daquilo que você focou vai estar desfocado, tá? E o ISO é a sensibilidade do sensor. Essas são o que a gente fez aquele triângulo dos 3 pilares, tá? Da fotografia. A fotografia muda, a Mas música também tem muda que ter o a tempo todo. sensibilidade de ver a luz, a iluminação, essa coisa toda. Isso aí. O que diferencia os profissionais do mercado é exatamente, é muito mais o olhar artístico, é entender a luz na cabeça do que aprender a manusear a câmera, a controlar o ISO, diafragma e o obturador. Entendeu? Criatividade. Porque se você pegar um cara que é muito bom e um cara que é tipo eu, mais ou menos, você vai ver que os dois sabem controlar a câmera e o ISO e entende explicar como eu estou explicando para vocês, tranquilo. Mas por que o cara é fotógrafo melhor do que eu? Porque a visão do cara é melhor do que a minha. Porque o cara tem mais tempo de estrada do que eu, isso conta muito. Já fez Entendeu? um nome, né, no mercado. Já estudou muito e está em lugares muito melhores também, isso conta. Entendeu? Então é isso, o que varia o preço do profissional e o trabalho que ele entrega está muito mais relacionado ao que está aqui do que ao que está aqui no equipamento. Então por isso que eu até brinquei outro dia no grupo, fiz uma foto com o celular, eu postei lá no grupo lá. Então dá para você fazer fotos maravilhosas. Eu fiz um ensaio de um casal todo no celular, porque eu fui para um passeio e não levei a câmera. Porque eu só levava a câmera e fui fotografando, então eu não levei. Aí eu disse, eu pensei que você ia trazer a câmera. Eu falei, cadê o celular? Eu fiz no celular. Fiz um ensaio dele todo no celular. Entendeu? Eu tava lá brincando e tal. Entreguei o celular, já levou, não deu trabalho para editar depois. E deu um resultado bacana. Mas feito no celular. Então, a fotografia, ela está muito mais aqui, ó, na cabeça, do que no equipamento, tá? Então, a frase de efeito que eu vou deixar para vocês hoje é de um fotógrafo muito conhecido chamado Robert Capa. Se vocês não conhecem, vale a pena vocês estudarem. Ele fala o seguinte, ele é um fotógrafo de guerra, tá? Ele era, né? Porque ele morreu na guerra. Mas ele fotografava a guerra e ele dizia o seguinte, se sua foto não está suficiente boa, é porque você não chegou o suficiente perto. No caso dele, é literalmente perto, né? Porque ele estava no campo de batalha, então ele tinha que chegar perto para fotografar. No nosso caso, a gente pode trazer para em campos filosóficos. Por exemplo, se você fotografa gestante, newborn, o chegar perto para você é conhecer melhor a mãe, ver de repente a dificuldade da gestação, conhecer a história do casal, quão difícil foi dela engravidar. Quanto mais próximo você chegar da história, melhor vai ser o seu conteúdo, o seu material. Casamento. Faz uma reunião com o casal, suba o que você puder do casal. Para você trazer. Aquele casal que é introvertido, outro que é extrovertido. Não, e quando você conhece a história, das pessoas, fica muito mais fácil. Poxa, eu fiz um casamento em que a noiva não tinha a avó, mas ela tinha adotado a mãe do noivo como avó. E aí ela ia levar a história. Então tinha todo mundo, não lembro muito bem agora a história, mas tinha toda uma história da avó. E aí eu percebi o quão importante era aquela avó para aquela noiva. Então eu fiquei de olho na avó o tempo todo. Quando a avó fazia qualquer movimento, era um clique, em busca do clique perfeito. E nesse caso não deu
ou clique, mas acontece, entendeu? Da gente ter essa possibilidade de pegar um clique maravilhoso porque a gente conhece a história. Mas esse pedacinho que você está encerrando aí, você mostrou o maior segredo da fotografia. Sério? Agora você conta foto. É você conhecer, é você se aproximar. Se aproxime o máximo. O que você fotografa? Decoração, né? O quão, eu não sei, eu não conheço muito bem, apesar de trabalhar com fashion, eu não sei o seu mercado, mas o quão mais próximo você pode chegar para entregar. Não, até para eu fazer a decoração, eu preciso conhecer os noivos, no caso da O gosto deles, né? Se eles gostam mais iluminado, menos a luz. personalidade ali, tudo, para você montar a festa para que fique a cara. Faz sentido? Você já chegou numa festa onde a festa está muito bonita, mas não tem nada a ver com os noivos? Uhum. Entendeu? E é isso que eu geralmente falo para eles. Você já chegou numa festa e está tudo lindo, mas não tem nada a ver com a pessoa, você vai se pô, não tem nada a ver com os noivos? É isso aí. Exatamente, isso. A gente tenta Não se fazer a aproximou. decoração que fique realmente a cara dos noivos. Então E vamos aí mudar a você frase para vai- você agora. Então, se a sua decoração não ficou suficiente boa, é porque você se aproximou o suficiente pouco. Não. Qualquer coisa. Se aproxima de qualquer coisa. Eu também estou nesse papo. Eu posso fazer fotografia em carro, você não tem noção, hambúrguer e tudo. Deixa eu te perguntar. Vai. Quero fazer uma foto. Você tá ali e a outra pessoa tá lá. Uhum. Eu vou focar aqui. Eu vou fechar. Mas quer tirar foto com dos dois? Tem uma pessoa lá e a outra aqui. Você quer ter foco nas duas pessoas? Então a gente volta para esse aqui, ó. Profundidade de campo. Então eu vou fechar. Você precisa fechar o diafragma. Você vai ter consequências, vai perder luz. Mas você sabe o que você quer. É esse o princípio, a premissa da fotografia. Saiba o que você quer fazer e depois você apela para os recursos. Não é simplesmente eu preciso clicar e vou clicar. Não. Eu quero mostrar a todo mundo. Então eu preciso fechar o diafragma. Eu não quero, por exemplo, eu faço foto de noiva no making off. E tem algumas fotos que eu quero pegar foco só no olho, com o pincel lá da maquiadora. Literalmente só no olho. O nariz está sem foco. A orelha não tem foco. A profundidade de campo é mínima. É pequena, entendeu? Olha só, apesar de eu ter um baita nariz, a distância é grande, entendeu? Não é grande, é pequena, aliás. Então, onde eu consigo isso? Com os diafragmas mais abertos. E proximidade também. Quanto mais eu me aproximo, menor fica minha profundidade de campo. Isso a gente vai entender melhor depois lá na frente. Tá, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Excelente aula. Você vai fotografar o quê? Não sei. Não sabe ainda? Eu fotografava aqui na igreja, quando minha câmera funcionava. Legal. Mas nunca pensou assim, vou fotografar... Eu gosto Nada muito disso. específico, não. Não, né? Então, o conselho que eu te dou é, fotografa. O que aparecer, vai fotografando.